Olá pessoal, aqui é a Luciene do canal Vida Real com Lu. Para você que não me segue ainda no Instagram e nem no YouTube, me sigam lá. Para vocês que já me seguem lá no canal, curta esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário com os elogios, críticas. Obrigada. Bom pessoal, hoje eu vou contar um pouco da minha história devido a uma live que eu fiz ontem, que o tema era adoção, e por isso vocês vão saber hoje um pouquinho da minha história. Bom, pessoal, eu nasci no dia 27 de junho de 1979, na cidade de Belo Horizonte. Eu sou mineira, meus pais biológicos também são mineiros, e então eu vou contar a história que começou com o relacionamento entre a minha mãe e o meu pai. Eles se conheceram no mesmo bairro e ali eles começaram a namorar, e num curto período minha mãe ficou grávida, e então ela decidiu contar pro meu pai, nesse período de namoro, que ela estava grávida. Então meu pai disse que não iria aceitar aquela gravidez porque o filho não era dele, e diante dessa decisão que meu pai tomou, minha mãe então decidiu prosseguir a gestação sozinha. Só que ela morava naquele período de aluguel em uma casa com uma senhora, e ela foi contar para essa senhora que ela estava grávida. Então ela contou, então essa senhora disse: olha, como minha mãe já era mãe solteira e já tinha uma filha, ela disse: você não tem como ficar aqui com duas crianças, então você vai decidir, ou você fica somente com uma, ou você fica com duas, mas não irá morar aqui. Então, diante disso, minha mãe não teve nenhuma escolha, e ela disse: olha, se você quiser, eu conheço uma família lá no Espírito Santo que já tem muitos anos que está tentando ter filho e não consegue, e eles estão procurando uma criança para adotar. Se você quiser, eu posso conversar com eles e eu entrego essa criança para eles. Você não precisa preocupar, porque essa família ela é muito bem estruturada financeiramente e emocionalmente, então você não precisa se preocupar. Então, diante disso, sem a minha mãe poder escolher, ela falou: olha, tudo bem, eu entrego ela para essa família, desde que eu saiba aonde que ela vai estar. Então, eu nasci e eu fiquei somente um dia com minha mãe. No segundo dia, essa mulher já me tomou e me levou até minha família adotiva, que morava no Espírito Santo. Meus pais me tomaram, eu tinha 3 dias de nascimento, quando eu cheguei na casa dos meus pais. Como foi essa chegada? Quando eu cheguei na casa do meu pai, né, adotivo, não tinha ninguém a não ser somente o meu pai. Então essa mulher chamou o meu pai, que é o segundo que ele me conta, falou assim: olha, eu trouxe a sua filha, aqui está a sua filha, você queria uma criança, então aqui está a tua filha. Então meu pai disse que naquele momento ele me tomou pelo braço, me abraçou muito e com muita força. Ele falou que ele ficou muito emocionado e ele ficou desesperado ao mesmo tempo. Ele então pediu que chamasse a minha mãe, porque minha mãe não estava em casa, porque diz ele que eu estava totalmente cheia de xixi, não tinha tomado banho, minha mamadeira estava totalmente azeda, não tinha alimentado. Então, a partir daquele momento, eu creio que Deus já estava me curando em relação à paternidade, porque o que tinha acontecido anteriormente em relação ao meu pai adotivo, que no caso tinha me rejeitado, quando eu cheguei no colo do meu pai adotivo, ele literalmente me amou e não rejeitou. Então eu entendo que aquele momento em que houve um encontro entre o meu pai adotivo e eu, ali também houve algo sobrenatural vindo da parte de Deus, que preparou justamente aquele momento entre eu e o meu pai. Então a gente tinha uma ligação muito grande, eu e o meu pai adotivo. Então eles decidiram ali, depois daquele período, colocar um nome, e eles escolheram Luciene. Mas eles nunca tinham tido contato com a minha família biológica e nem sabia que minha mãe
biológica já tinha uma filha e o nome dessa filha era Luciana. Então eu me chamo Luciene e minha irmã biológica, que é 1 ano mais velha do que eu, se chama Luciana. E diante disso, como eu estava contando para vocês, foi se passando os dias. Minha mãe falou que eu comecei a ter uma febre muito alta, que ela me levou até o médico. Naquele período era farmacêutico, nem era médico, e eles não conseguiam detectar o porquê que eu tinha aquela febre. Que era sempre à noite, eu tinha uma febre de 40 graus, mais ou menos, e era uma febre sempre na cabeça. Então, um belo dia ela acordou e falou para Deus que ela iria fazer um voto, que naquele dia ela estava me entregando para Deus e que se ele me curasse daquela febre, ela iria pro resto da vida agradecer ele. Então, ela naquele dia à noite foi no culto, levou uma touca minha, pediu para que eles orassem naquela touca e ela voltou da igreja crendo que eu tinha já sido curada. Então ela colocou aquela touca em mim naquele dia e nunca mais eu tive essa febre que eu tinha, que era sempre à noite de 40 graus. Diante disso, os dias foram se passando e aí quando eu completei 1 ano, minha mãe adotiva descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que estava grávida, ela descobriu que eram gêmeos. Então, minha mãe, a primeira gravidez dela foi de gêmeos. Eu tenho os meus irmãos, o Jair e o Jair, que são os meus primeiros irmãos, né? Logo após mim. Depois ela ficou grávida mais de 2 crianças sozinhas. Depois ela ficou grávida novamente de gêmeos, que foi um casal. Então, ao total, minha mãe tem 6 filhos. Comigo ela tem 7. Bom, nesse período que eu convivi com os meus pais ainda criança, as pessoas sempre chegavam na minha casa e sempre falavam pro meu pai: olha, essa daí é sua filha, a adotiva que você adotou? Meu pai sempre falava: não, ela não é minha filha adotiva, ela é minha filha. Ela é como se tivesse nascido da barriga da minha esposa, então ela é minha filha. Então, meu pai sempre deixou sempre esse papel estabelecido de que eu era filha, independente se eu tinha sido adotada ou não. Ele sempre assumiu esse papel de pai e minha mãe também adotiva sempre assumiu o papel dela. Então, quando eu completei 15 anos, minha mãe biológica escreveu uma carta para os meus pais, dizendo que queria me conhecer, se era possível. Meu pai então me chamou um belo dia falando que minha mãe tinha escrito uma carta para ele e que ela tinha o desejo de me conhecer se eu também queria conhecê-la. Então naquele período eu disse que sim, então eu decidi conhecer minha mãe biológica e foi quando eu completei 15 anos, ela decidiu ir me conhecer no período do meu aniversário. Ela levou um presente e ao mesmo tempo ela disse que queria me conhecer. Então a gente se conheceu. Minha família, quando conheceu minha mãe, nunca julgou minha mãe. Ao contrário, eles receberam ela com todo o amor. Meu pai sempre me falava que eu tinha que ouvir a minha mãe, que eu tinha que respeitar a minha mãe, que ela era minha mãe. Então eles têm um ótimo relacionamento, tinham um ótimo relacionamento. Meu pai biológico, ele faleceu em 1997, quando eu tinha 17 anos, e a relação dele com a minha mãe biológica era muito linda. Então, meu pai adotivo morreu em 1997, isso mesmo. Então, ele amava minha mãe biológica e ele nunca falou mal da minha mãe biológica, nem do meu pai biológico, ao contrário, ele incentivava a minha relação com eles. E eu fui criada num lar totalmente onde era cheio de amor. E o que minha mãe, no caso biológica, não sabia é que os meus pais adotivos, eles não eram ricos, eles não tinham nenhuma condição financeira boa para que pudesse me dar o total, como a mulher disse anteriormente, tudo que eu precisava em relação financeira. Os meus pais eram produtores rurais,
eles realmente eram, acho que até mesmo mais pobres do que minha mãe biológica. Mas o mais importante eles tinham, que era o que? O amor. Eu fui sempre regada de amor, de carinho, sempre tive a minha família sempre me apoiando, meu pai, minha mãe sempre me apoiou em tudo, sempre me respeitaram em todo o tempo. Então eu tive a melhor estrutura familiar que eu podia ter. Então eu sou apaixonada com a minha família adotiva, eles são tudo pra mim, é tudo que eu tenho. E por coincidência, quando a minha mãe foi me conhecer, quando eu tinha 15 anos, olha só o que eles descobriram. Não é coincidência, mas eu creio que eram os planos de Deus. A minha mãe biológica, ela tem o mesmo nome e sobrenome que a minha mãe adotiva também tem. E as duas completam aniversário no mesmo mês e em relação à data são somente 2 dias de diferença. Então até nisso Deus cuidou. Eu tenho minha mãe adotiva e biológica tem o mesmo nome e o mesmo sobrenome. E depois, quando eu tinha 17 anos, eu vim conhecer o meu pai biológico também. E ali nós podemos conversar. Hoje eu tenho uma relação muito próxima com minha mãe biológica e com o meu pai biológico. Esse ano foi o primeiro ano que eu passei o Dia dos Pais com o meu pai biológico. E sempre que eu posso também eu vou para casa da minha mãe biológica. Sempre eu tenho esse cuidado de respeitá-los, de obedecê-los, porque foi isso que os meus pais adotivos me ensinaram, e amá-los e entender tudo o que aconteceu. Então hoje eu tenho uma boa relação com os meus pais biológicos. E no meio disso tudo, eu não contei pra vocês, né, que também eu conheci o meu avô quando eu tinha 17 anos, e hoje eu tenho uma ligação muito intensa com o meu avô biológico, parte de mãe, né, minha mãe biológica. E se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. O meu avô biológico, ele é a cara do meu pai adotivo. Eu acho que é por isso que eu tenho uma relação tão intensa com o meu avô. Eu olho pro meu avô, é como se eu estivesse olhando pro meu pai adotivo. Então, mais uma vez, Deus cuidou de mim. E o meu avô, a gente tem uma relação tão intensa quanto eu tinha com o meu pai adotivo, de conversas. É muito impressionante como eu vejo o cuidado de Deus. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa também com os meus tios biológicos, com os meus primos. Eu conheço toda a minha família biológica, conheço também a minha avó também biológica, que não mora com o meu avô atualmente. Então isso tem sido, eu vejo o cuidado de Deus para comigo. Então eu passei também um período, né, lógico, que Deus trouxe cura no meu coração. Eu fiz um processo de cura interior, né, e Deus restaurou todo o meu relacionamento que tinha sido quebrado quando eu nasci, então todo aquele vínculo que não existia entre os meus pais biológicos, hoje eu tenho. Bom, eu quero deixar um desafio para você. Você que pensa em adotar, mas tem medo de adotar, não tenha medo. Para você que já tem filho, fala, eu não preciso de adotar porque eu já tenho filhos. Não, adote uma pessoa que está do teu lado, talvez ela está precisando de amor, de carinho. Adote ela por um período. Para você que está aí pensando em adotar uma criança, não pense, porque eu digo que a adoção é um ato de amor. Você pode literalmente transformar a vida dessa criança, dar a ela uma família que tanto ela almeja, que tanto sonha. Então você pode ser um canal de Deus para que resplandecer o que? A glória dele através da sua vida e o amor dele para com as pessoas. Então, não tenha medo, porque a adoção é um ato de amor. Saiba disso. Você vai ser sempre encorajado quando você estiver diante dessa criança. Tenha certeza. E Deus irá capacitar você para estar cuidando dessa criança. Então,
a minha palavra para você: adote, não tenha medo. E você que escolheu hoje adotar essa pessoa que está precisando de amor, não desista dela. Fique até o fim. E com certeza você vai ver os frutos, assim como hoje eu estou contando os frutos que eu tenho dado para minha família, mas ao mesmo tempo também eu recebi os frutos. Então, escolha amar, ok? Muito obrigado. E eu vou fazer uma série sobre adoção lá no meu canal. No próximo mês, uma vez por mês, eu vou falar sobre adoção. A gente vai fazer uma série sobre esse tema, ok? Porque esse é o meu objetivo: representar essas crianças que tanto precisam de um lar e às vezes não tem voz para pedir um socorro, para pedir para que alguém ame-os. Então, esse é o objetivo o qual eu vou estar fazendo essas lives, ok? E também eu tenho uns projetos futuros em relação a ajudar essas crianças que estão para adoção, que em breve vocês vão saber. E vocês também em breve terão vídeos contando como que foi o encontro com os meus pais biológicos e como é essa relação. Um beijo, fica com Deus. Tchau!